Retorno, velho. Som, glória a Deus. Aí tá bom, glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, ninguém te hei de pôr. Aleluias. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo tom. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo de número 42. Enquanto você procura, eu quero dizer para os irmãos que quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede, pela primeira vez pisar nesta terra, pela primeira vez estar nesta igreja, e poder rever o pastor Haroldo. Pastor Haroldo, eu não sei se ele me adotou como ovelha dele, mas eu já adotei ele como meu pastor, né? A missionária irmã Raquel como a minha pastora, a sua família como a minha família, a igreja como uma igreja que eu quero pertencer espiritualmente. Esse homem de Deus eu aprendi a amar e respeitar o seu ministério e me coloco na submissão como ovelha desse pastor, que é uma pessoa que admiro pela sua personalidade, a sua humildade. Isso que ele falou, irmão, é a humildade dele, né? É a misericórdia de Deus. Nós podemos estar aqui com os irmãos e vocês estão acostumados a comer picanha. Vocês vão tomar uma sopinha mineira muito fraquinha hoje. Não sei que espera muito de mineiro não, viu, irmão? Não espera muita coisa não. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Amém? Quero agradecer os irmãos pela saudação de boa-vinda, parabenizar o círculo de oração e a minha esposa. Hoje eu falei com a mulher mais bonita do mundo, a Miss Universo. Ela mandou a paz do Senhor, né? Pastor Haroldo, sua mãe Raquel, sua família. Mandou também a paz do Senhor para os irmãos, parabenizando. E também a toda a igreja. Vocês recebem, amém? Amém. Quem sabe um dia vocês vão poder conhecer a Miss Universo. É a minha esposa, né? Cada um defende o seu partido, eu defendo o meu. Não é verdade? Glória a Deus. Mas vamos ler a palavra. Lucas capítulo 10, versículo 42. Toda a igreja pode ler em voz alta. 1, 2, 3. Diga comigo, Maria escolheu a boa parte. Repita comigo, Maria escolheu a boa parte. Diga para quem está do seu lado, escolha a boa parte. Toma aí o nosso assento, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para que nós pudéssemos ministrar nesta noite à igreja do Senhor. E Deus trouxe ao meu coração este texto, é claro, que foi muito bem-aventurado a escolha desse texto, porque fala de escolha, decisão e atitude.
E é interessante que o evangelista Lucas, dentre os 4 evangelistas, mas citando Mateus, Marcos e Lucas, somente o evangelista Lucas, ele cita esta visita de Jesus, passando por ali pela primeira vez, Jesus entrando na casa de Marta. É interessante que a Bíblia diz que a casa é de Marta. Quando eu analiso isso aqui, eu observo que se eu dissesse que a casa era de Lázaro e de Maria também, talvez eu estaria dizendo que Marta, por ser a filha mais velha, segundo a lei divina levítica, de que o mais velho primogênito teria direito à porção dobrada, talvez a Bíblia poderia dizer que não seria de Marta, mas a Bíblia diz que é de Marta. Então, na verdade, Maria e Lázaro moravam ali, mas a casa era de Marta. Existe até alguém que deduz que a Marta era viúva. Mas o interessante é que Jesus, passando ali, ele chega na casa de Marta. Mas quando nós olhamos o contexto, nós vemos que Jesus está vindo de um conflito religioso. Quando você vai ler o capítulo de número 10, que você vai ler o capítulo de número 9, Jesus está enfrentando um conflito religioso de samaritano com judeu. Jesus está com Pedro, Tiago e João lá no Monte Tabor. E de repente Jesus transfigura diante deles, mostra ali a presença de Elias e de Moisés. E ali eles ficam tão empolgados com aquela presença gloriosa, da presença da glória de Deus, que eles até queriam que fizesse ali cabanas, que eles ficassem ali porque o ambiente era agradável, porque a presença da glória de Deus, a presença do céu, faz nos esquecer das coisas desta terra e ficarmos apegados às coisas do céu. E é tão interessante isto, tome a sua atenção por favor, que a Bíblia nos diz que quando Jesus está saindo dali, após descer do monte, Jesus ele está indo caminho a Jerusalém, antes da sua assunção. Ele está caminhando, ele está indo em direção a Jerusalém. Segundo eu acredito, geograficamente falando, você vai entender que era a última viagem de Jesus voltando para Jerusalém até a sua crucificação. E foi exatamente nesta viagem que ele está querendo passar por meio dos samaritanos. E é tão interessante que nesta última viagem de volta de Jesus para Jerusalém, a cidade de Deus, que Jesus está encontrando esse conflito religioso de samaritano com judeu. Para quem não sabe, samaritano, na verdade, é uma mistura mista aí de judeus com aqueles caldeus. Aqui é uma mistura que houve no exílio babilônico. Quando voltaram do cativeiro, voltaram um judeu meio misturado, um povo misturado, e no meio dessa mistura veio formando a Samaria, o povo samaritano. E é interessante que samaritano com judeu, eles tinham um conflito tão sério, religioso, que só pelo jeito de vestir eles identificavam se era judeu ou se era samaritano. E por diversas vezes Jesus no seu ministério, ele encontra esse conflito religioso. Até na beira do tanque de Jacó, quando ele pede a mulher samaritana água de beber, a mulher olha para ele e identifica pela sua forma de vestir que ele era judeu, e ela diz: como pode o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber, se o senhor sabe que judeu não conversa com o samaritano? Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pediria e eu te daria água viva. E a mulher olha para Jesus falando: mas Senhor, a água viva está lá no fundo do poço, como o senhor vai tirar essa água? O senhor não tem os utensílios que eu tenho. Jesus falou: mulher, esta água que você vai beber e vai tornar ter sede, mas a água que eu te der vai formar em ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, e quem beber desta água jamais terá sede. A mulher ficou tão impressionada que ela disse: então o senhor me dá desta água também, porque eu quero beber desta água, eu não quero mais ter sede. Jesus falou: tudo bem, eu vou te dar da água. Vai lá, chama o seu marido, vem cá que eu vou te dar da água. Ah, eu não tenho marido. Disseste bem, porque você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu marido. E ela olhou assim e disse assim: eu vejo que o senhor é profeta. Jesus falou para ela: mulher, eis
eis que, ela falou, vejo que tu és profeta, e os nossos pais dizem que o lugar de adoração é aqui no Monte Gerizim, em Samaria. Olha o conflito religioso. E os judeus estão dizendo que lá em Jerusalém, no Moriá, onde está o templo, que é o local da adoração. Jesus falou, mulher, vem a hora, e agora é a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, que o adoram em verdade. A mulher olha para Jesus e falou, sim, Senhor, eu sei, porque quando o Messias vier, Ele vai nos ensinar. Jesus olhou para ela e disse, eu sou o Messias, sou eu mesmo que falo contigo. A mulher largou o cântaro. A mulher, que era uma mulher leviana, entrou na cidade de Sicá dizendo, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. E diz a Bíblia que aquela cidade foi movimentada pela mensagem daquela mulher, e toda aquela cidade teve um encontro com Jesus. É por causa do conflito religioso. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus tentou entrar numa aldeia de samaritanos, e ele não foi recebido por eles. Eles não aceitaram a presença de Jesus ali naquela aldeia, porque ali eles observaram que ele era judeu. Então eles não queriam que Jesus entrasse. Eles não queriam que Jesus entrasse ali, porque ele era de Jerusalém. Não queremos ninguém de Jerusalém na nossa aldeia. O negócio aqui, o lugar de adoração é no Monte Gerizim. E vocês dizem que é lá em Jerusalém. Então se o senhor vai para Jerusalém, o senhor está procurando Jerusalém, por favor, passa direto. Aqui na nossa aldeia, o senhor não vai entrar, porque o senhor quer ir para Jerusalém. Então quem vai para Jerusalém não entra aqui na nossa aldeia. É interessante, irmãos, que Jesus está enfrentando esse conflito religioso de judeu com samaritano. E de repente, no meio desse conflito religioso, Jesus resolve escolher 70. E dos 70, de 2 em 2. Aí você vai fazer a conta de 2 em 2. Você vai ver que vai, aí a conta mais ou menos, você vai somando, isso aí vai dar 35 pares de 2 missionários, que vai ao campo fazendo a obra. E Jesus falou, vocês vão entrar na aldeia, talvez eles não vão te receber lá, vocês serão como o cordeiro no meio de lobos. Vocês vão encontrar pessoas que não vão receber, mas bata o sapato dos seus pés, bata os seus pés, a poeira dos seus pés, e deseja a paz para ele, mesmo que a paz não volte, mas vocês cumpriram o seu papel. Quando Jesus está pronunciando estas palavras, ensinando aos seus discípulos o que deveriam fazer, mostrando aos seus discípulos como é que seria a sua missão, instruindo eles para esse trabalho missionário, de repente apresenta lá um religioso, um doutor da lei, e diz assim, Senhor, olhe para mim aqui, eu quero perguntar ao Senhor, o que é que eu devo fazer para me herdar a vida eterna? É interessante, irmãos, que esta frase, como eu devo fazer para herdar a vida eterna, por algumas vezes na Bíblia, você vai encontrar Jesus encontrando determinadas pessoas com esse tipo de pergunta: como que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É interessante que nós, seres humanos, nós temos um negócio muito perigoso, que é o nosso eu. Como eu devo fazer para herdar a vida eterna? Alguém em Lucas capítulo 13 até perguntou para o Senhor, Senhor, como eu devo fazer? Um jovem rico perguntou, Senhor, como eu devo fazer? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É o eu, ele está jogando o eu. Quando nós colocamos o nosso eu em situação, parece que nós excluímos a misericórdia de Deus, parece que nós excluímos a graça de Deus, parece que nós excluímos o projeto de Deus, dizendo, eu vou herdar a salvação. Irmão, ninguém aqui tem poder de herdar a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus. Nós não somos salvos porque somos bons, nós não somos salvos porque oramos muito, nós não somos salvos porque santificamos, nós não somos salvos porque achamos que somos bons merecedores, não. Mas é a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos dá a garantia da salvação eterna. E é interessante que no meio desse conflito, Jesus pergunta para ele, como é que você lê? Jesus joga a responsabilidade para cima do doutor. Como é que você lê? Ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Jesus, muito bem. Então, ama o seu próximo. Cumpre essa lei, você vai ter direito no céu. Aí o camarada não se sentiu tão bem com a resposta de Jesus, porque quando você vai ler o versículo seguinte, ele está tentando justificar aquilo que ele leu. Ele está querendo justificar a si mesmo. Irmão, como justificará o homem diante de Deus? Impossível. Como nós chegaremos na presença de Deus para nos justificar? Impossível. Você sabe como é que nós chegamos na presença de Deus? Nós chegamos na presença de Deus com Jesus juntamente conosco. Com a Jesus conosco, aí sim nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que purifica o homem de todo o pecado. Através do sangue de Jesus nós somos perdoados. Através do sangue de Jesus nós somos redimidos. Através do sangue de Jesus nós somos purificados. Através do sangue de Jesus nós somos lavados. Através do sangue de Jesus nós somos restaurados. Através do sangue de Jesus nós temos o nome escrito no livro da vida. Através do sangue de Jesus nós temos o Espírito Santo. Através do sangue de Jesus nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Através do sangue de Jesus nós temos acesso à palavra. Através do sangue de Jesus nós temos acesso à ceia do Senhor. Através do sangue de Jesus nós estamos aqui nesta noite adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome daquele que vive e reina. É o sangue do Cordeiro, é através do sangue de Jesus. E é interessante que quando nós olhamos isso, de repente no meio desse conflito de religiosidade, Jesus lança uma parábola do bom samaritano. Mas quando Jesus lança a parábola do bom samaritano, vale a pena entender que quando Jesus lançou essa parábola do bom samaritano, ele falou o bom samaritano. É o único evangelista que cita essa parábola, é o evangelista Lucas. Você não vai encontrar essa parábola no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de João, que descreve a pessoa de Cristo, mas somente no Evangelho de Lucas. E quando ele fala do bom samaritano, imagine que Jesus havia sido expulso de uma aldeia samaritana, e de repente agora ele está falando do bom samaritano. E quando Jesus profere a parábola do bom samaritano, ele está criando o quê? Um conflito na mente dos seus discípulos. Os seus discípulos que viram ele ser expulso de uma aldeia samaritana, estavam ouvindo ele agora falando do bom samaritano. E de repente ele está falando, olha, disse um homem de Jerusalém. Da onde? Jerusalém. Para onde? Para Jericó. O que Jesus está falando? Esse homem ele não estava crescendo espiritualmente, ele estava declinando espiritualmente. Você sabe o que é você sair do lugar da bênção? Você sabe o que é você sair de Jerusalém, onde está a casa de Deus, a cidade de Deus, onde está a cidade que o Senhor escolheu para cumprir a sua obra, para o derramamento do Espírito Santo, saindo de uma cidade abençoada para uma cidade amaldiçoada, que era Jericó. Era uma pessoa que está saindo do lugar da bênção e indo para o lugar da maldição. O que é que ele está fazendo? Declinando espiritualmente. Quando ele está declinando, ele está saindo de Jerusalém para ir para Jericó, o que ele encontra? Com ladrão. Quando ele encontra com ladrões salteadores, os ladrões salteadores maetaram aquele homem, bateram nele, espancaram ele. O que fizeram? Roubaram os seus pertences e deixaram ele como que morto. Ei, quem está declinando espiritualmente, prepara. Satanás está te esperando para roubar tudo que você tem. Os demônios estão te esperando para roubar tudo que você tem. Alguém que está declinando, saindo de Jerusalém, não sai de Jerusalém, querido. Não saia da casa de Deus, não saia do lugar da bênção, não saia do lugar da vitória, não saia onde está o templo de Deus. Não decline espiritualmente, mas permaneça em Jerusalém. Quando ele está declinando espiritualmente, ele encontra os salteadores e eles roubam tudo que ele tem, deixa aquele homem como que morto. Olha o que Jesus está falando. E de repente, lá vem de Jerusalém quem? Um sacerdote. Quem era o sacerdote, irmão? Sacerdote, distribuidor de dons, distribuidor de dons. Era o homem que é do santuário, da tribo de Levi. É um homem que havia saído de um culto.
Era um homem que havia saído da presença de Deus, o representante do povo diante de Deus, porque o ministério sacerdotal, ele é diferente do ministério profético. O profeta representa Deus diante do povo, o sacerdote representa o povo diante de Deus. Então observe que o sacerdote que estava representando o povo diante de Deus, que estava lá na presença de Deus, pedindo a Deus o perdão para o povo, que estava lá oferecendo sacrifício, de repente ele lá vai para o caminho, o mesmo caminho, saiu de Jerusalém, o mesmo caminho que vai para Jericó. E quando ele olha aquele homem caído como que morto, ele passa de longe. Da mesma coisa fez o que? O levita. Quem era o levita? O responsável pelo zelo, pelo cuidado da casa de Deus. De repente o levita, na mesma situação, terminou um louvor lá na casa de Deus, cantou muito bonito, tocou muito bonito, foi uma bênção. Mas quando ele está voltando, declinando de Jerusalém para Jericó, ele passando por aquele caminho, quem que ele encontra lá? O homem caído. Mas ele passa de largo, ele passa de longe. Mas de repente vem um samaritano. E é tão interessante, né, irmão? Samaritano, pastor, vindo de Jerusalém, é uma coisa rara. Você imagina que Jesus falou que um samaritano estava vindo de Jerusalém. Espera aí, samaritano em Jerusalém? Era uma coisa impressionante. Só que o bom samaritano, ele está em Jerusalém, enquadrado no projeto e no plano de Deus. Jesus está falando de um samaritano que ele não tem um conflito religioso. Jesus está falando de um samaritano diferenciado, de um samaritano que dentro dele tem um sentimento não legalista de uma religiosidade, mas ele tem um sentimento espiritual. E quando ele lá vai descendo, ele lá vai declinando, quem que ele encontra lá? O homem caído. E ele se achegou àquele homem. Jesus fala que quando ele chegou, ele olhou aquele homem, viu as suas feridas, pegou o azeite, pegou o vinho, atou suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura. Ele se atirou do seu lugar de repouso, deu aquele espaço de repouso para aquele homem que ele não conhecia o nome, aquele homem que ele não sabia de que família era, aquele homem que ele não sabia de quem era, aquele homem não sabia o nome, não sabia nada, mas sabia que era um ser humano que precisava de alguém para que pudesse salvar a sua vida. E quando ele coloca em cima da cavalgadura, ele vai até uma estalagem. Quando ele chega naquela estalagem, ele paga ali a hospedagem e diz assim: cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou te pagar tudo que você fizer para este homem. Jesus olhou para aquele doutor da lei e falou assim: você quer entrar no céu? Então faça isso. Faça isso para o seu próximo. Você sabe o que é isso? Jesus estava quebrando o paradigma da legalidade. Jesus estava quebrando o paradigma das coisas desta terra. Jesus estava quebrando o paradigma das coisas humanas. Olhe para cá. Nós, seres humanos, criamos parede. Deus vem e quebra a parede. Nós, seres humanos, queremos fechar a porta. Deus vem e abre a porta. Nós queremos criar nossas formas de pensar, nossas formas de agir. Queremos criar a nossa ideologia. O que vale aqui não é a minha, não é a sua, mas é a presença dele, a vontade dele, a direção dele, o controle dele. Mas agora que eu vou começar a pregar, irmão. Aleluia. Eu fiz essa introdução para me chegar aqui. Porque depois que Jesus conta essa parábola, depois que Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. E aconteceu, diz a Bíblia, que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Só que ele foi recebido nessa aldeia. E o nome da aldeia é Betânia. Quando Jesus entra em Betânia, para você ter ideia, é a primeira vez que ele vai na casa de Marta. Você pode ler a Bíblia, você vai ver, é a primeira vez que ele vai na casa de Marta. É a primeira vez que Jesus entra naquele recinto familiar. Quando Jesus entra naquele recinto familiar, o que ele encontra lá? Ele encontra Marta e Maria. Eu não sei onde estava Lázaro. Quando eu chegar lá, eu pergunto lá no céu: lá você estava onde naquele dia? Mas sinceramente eu não sei aonde estava Lázaro. A Bíblia aqui não me diz aonde estava Lázaro. Eu não sei se ele estava cuidando do campo, se ele estava cuidando da horta, se ele estava cuidando das ovelhas. Eu não sei, mas Lázaro eu não vejo aqui. Agora eu vejo duas mulheres, uma chamada Marta e a outra chamada Maria. E é interessante que quando Jesus entra, a Maria, ela está olhando Jesus assim, ó.
Jesus entrou, ela com os olhos fitados em Jesus. Jesus assentou, ela se assentou aos pés dele. Enquanto Jesus estava sentado ensinando, ela ficou aos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus falava. Enquanto Maria, vamos lavar a louça, cuida daqui, cuida dali, corre de lá, ajeita de cá, ajeita de lá. Até porque a casa era dela, a responsabilidade dela. E quando ela está cuidando das coisas, Maria está lá degustando da palavra de Jesus, do ensino de Jesus. E Maria está assim, ligadinha em Jesus. A Bíblia nos diz que a Marta, ela tinha uma qualidade negativa. Diz a Bíblia que ela andava distraída, ela andava em muitos serviços, diz a Bíblia. Enquanto Maria estava ligadinha naquilo que Jesus estava falando. Pastor, o que o senhor quer pregar com isso, pastor? Enquanto Marta quer envolver Maria no mesma sintonia que ela. Marta estava no mundo da ansiedade. Marta estava no mundo da distração, do entretenimento. Marta estava ocupada com as coisas desta terra, enquanto Maria estava cuidando das coisas do Senhor. Enquanto Maria estava ligada nas coisas do Senhor. Pastor Josué, o que o senhor quer pregar com isso? O que eu quero pregar? Eu quero falar sobre duas gerações dentro de uma mesma casa. É esta mensagem que eu quero pregar nesta noite. Duas gerações debaixo do mesmo teto. Duas gerações dentro de uma mesma casa. Nesta noite, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas nesta noite, com todo respeito à autoridade do pastor Haroldo, com todo respeito à autoridade desse ministério eclesiástico aqui, nesta igreja, mas eu estou pregando nesta noite para dois tipos de gerações que estão me ouvindo. Eu estou pregando aqui hoje para uma geração que está me ouvindo, que é a geração de Marta. Eu estou pregando aqui nesta noite para uma outra geração, que é a geração de Maria. Eu estou pregando para um grupo de pessoas que talvez veio aqui para cumprir uma ordem, veio aqui para cumprir apenas um cronograma, veio aqui para cumprir apenas um convite, porque vai ter o congresso das senhoras. Agora tem uma geração aqui que veio aqui porque está ligadinho nas coisas do Senhor. Não veio adorar, já veio de casa adorando. Não veio buscar, mas veio aqui para entregar tudo que é dele. O que é dele? A honra. O que é dele? O poder. O que é dele? A glória. O que é dele? O louvor. O que é dele? A adoração. Qual é a sua geração? Você faz parte da geração de Marta ou você faz parte da geração de Maria? Você quer entender a geração de Marta? É a geração do pós-modernismo. Você quer entender a geração de Marta? É a geração relativista. Você quer entender a geração de Marta? É a geração pluralista. Você quer entender a geração de Marta? É a geração cosmovita. Você quer entender a geração de Marta? É a geração que está ligada e vidrada nas coisas deste mundo. A geração de Marta está ligada na crise mundial. A geração de Marta está ligada nas coisas desta terra. A geração de Marta está preocupada com as coisas desta terra. A geração de Marta anda ansiosa. A geração de Marta até toma dizepam para dormir, porque dorme ansiosa, acorda ansiosa. A geração de Marta está sofrendo de uma doença do século 21 chamada depressão. Você sabe o que mais mata as pessoas hoje? É a depressão. Você sabe qual que é a enfermidade que mais afeta as pessoas hoje? É a enfermidade emocional. Você sabe o que está ligado às enfermidades emocionais? As enfermidades emocionais estão ligadas com as ocupações das coisas desta terra. Olha a qualidade de Marta. Marta estava distraída. Distraída significa o quê? Estava envolvida no entretenimento. A geração de Marta está muito apegada às redes sociais e não está apegada à Bíblia. A geração de Marta está muito apegada ao celular, muito apegada ao WhatsApp, muito apegada ao Facebook, está muito apegada ao computador, está muito apegada ao Nintendo, mas não está apegada à palavra. A geração de Marta, ela não tem tempo para louvar a Deus. A geração de Marta não tem tempo para vir para a oração. A geração de Marta não tem tempo para o shopping, tem tempo para o lazer, tem tempo para o restaurante, tem tempo para visitar os amigos, mas não tem tempo para a casa de Deus, não tem tempo para a presença de Deus, não tem tempo para jejum, não tem tempo para oração. Mas a geração de Maria está nos pés
Você não entendeu? As duas gerações estão dentro de uma mesma casa. Jesus não está falando aqui de um conflito de uma religião. Até aqui, de Lucas 10 e até o versículo 37, Jesus estava conflitando com religiosidade externa, com problemas lá fora. Agora, a partir do momento que ele entra na casa de Marta, o conflito é interno. Ele está lidando com duas gerações, com duas situações internas. Eu estou falando que nesta noite aqui tem duas gerações, problema interno. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, da geração de Marta. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração pragmática. É a geração do oba-oba. A nossa geração não ora. A nossa geração não jejuma. A nossa geração não busca a presença de Deus. A nossa geração hoje, em muitas igrejas por aí, já não se prega mais arrependimento, já não se prega mais contra o pecado, já não se prega mais contra a mentira, já não se prega mais contra o adultério, já não se prega mais contra a prostituição, já não se prega mais contra o pecado, a mudança de vida, já não se prega mais santidade, já não se prega mais arrebatamento da igreja, mas a geração de Maria está aqui nesta noite para ouvir a palavra e dizer: fala, Senhor, que o teu servo. Isso só no Brasil, pastor. Mas nunca foi tão difícil pastorear como nesses últimos dias. A geração pós-moderna, a geração de Marta, é uma geração que está em busca de resultados imediatos, por isso que está ansiosa. A geração de Marta está muito querendo resultados imediatos. E infelizmente a geração de Marta encontra pregadores, ensinadores e doutrinas de demônios que prometem resultado imediato. Querido, por favor, não existe palavra mágica, não existe abracadabra, pão, milagre aconteceu, não existe isso. Existe o processo, vontade soberana de Deus. Quem está no processo de Deus espera no tempo de Deus. A geração de Marta está no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. A geração de Marta está no Salmo 70. O Salmo do deserpão. O Salmo da insônia. O Salmo da falta de apetite. O Salmo da ansiedade. O Salmo das enfermidades, da ansiedade e da frustração. Agora a geração de Maria está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Qual geração você faz parte? A geração de Marta está tão ansiosa e distraída que a geração de Marta está preocupada com o sistema operacional. Você sabe o que é isso? Existe um sistema operacional. Diga comigo, operacional. Diga comigo, devocional. Enquanto a geração de Marta está no operacional, a geração de Maria está no devocional. A geração de Marta está preocupada com a organização. A geração de Marta está preocupada com a mesa, está preocupada com a organização. A geração de Maria está preocupada com a devoção. Eita, glória a Deus. Ainda, irmãos, a oração faz a diferença. Ainda a palavra faz a diferença. Ainda o Espírito Santo faz a diferença. Ele é Deus. Sem a igreja, sem o Espírito Santo, nós somos um jardim sem flor. Sem o Espírito Santo, nós somos como um rio sem água. Sem o Espírito Santo, nós não temos vida. Sem o Espírito Santo, é um carro sem motor. Sem o Espírito Santo, somos vazios. E a geração de Marta, quando perde a presença do Espírito Santo, aí começa a criar balada gospel, aí começa a criar modismo, situações para tentar atrair o povo. Não adianta. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Quem glorifica a Deus é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu espero você adorar
adorar a Deus, pode adorar a Deus. Onde está a geração de Maria? Onde está a geração de Maria? Qual geração nós vamos fazer parte? Não é que a geração de Marta está sendo descartável. Não. Jesus não falou que a parte não era tão ruim assim. Porque na verdade, nós somos líderes, nós somos pastores, nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus desta geração. Mas não podemos nos conformar com este mundo. A palavra continua viva. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, olhe para cá. Nós estamos sendo bombardeados por ventos de doutrinas. E Paulo disse isso para o jovem Timóteo: Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos, em que os homens serão avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, amantes mais dos deleitos da carne do que das coisas de Deus, e amontoarão doutores para si, segundo a sua concupiscência, e terão comichão nos ouvidos, e a consciência será cauterizada. Você sabe o que é isso aqui? É uma geração insensível. A geração insensível, a geração com comichões nos ouvidos, a geração com a mente cauterizada, ela não sabe identificar o que é céu, o que é inferno, não sabe identificar o que é o mundo, o que é a igreja, não sabe identificar o que é pecado, o que não é, não sabe identificar o que é certo, o que é errado. Estamos vivendo uma geração que não está sabendo identificar esses itens. O céu ainda é para cima, o céu ainda nos espera. Nesta noite você veio aqui para adorar a Deus, exaltar a Deus. Ei, geração de Maria, ainda é tempo de estar nos pés do Senhor, ainda é tempo de estar na presença de Deus, ainda é tempo de buscarmos a presença de Deus. Fica de pé, eu quero orar com você. Qual geração nós estamos fazendo parte? Uma geração de Marta, uma geração distraída, uma geração ansiosa. Quando a Bíblia nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, Marta estava lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Essa geração da competitividade, quando na verdade a competitividade não gera lucro, não gera crescimento. A criatividade sim, a competitividade não. Quando nós vivemos numa geração que se preocupa muito com a competitividade, você não entendeu que o reino de Deus é diferente do reino do mundo, e nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos na terra. O mundo quer dizer que o maior tem poder sobre o menor. Aí todo mundo quer ser o maior. Aí Jesus vem e diz assim: quem for o maior aqui vai ser o menor lá, e quem for o menor aqui vai ser o maior. A palavra de Deus vem para nos impactar, para fazermos diferença nesta geração. Enquanto muitos estão vivendo na geração de Marta, quero viver na geração de Maria. Quero ficar aos pés do Senhor. Eu quero estar na vontade de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei em que situação você se encontra, mas Deus está à procura de alguém nesta noite dizendo: eu quero fazer parte da geração de Maria. Eu quero estar à presença de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para estar na tua presença. Eis-me aqui para ouvir a tua palavra. Eis-me aqui para estar submetido à tua vontade. Não a minha, mas a tua. Não o meu eu, mas o Senhor. Com a permissão do pastor, eu queria orar.
Eu queria orar por esta igreja aqui à frente. Onde está a geração de Maria? Vem cá, a geração de Maria. Deus quer te usar nesta geração. Deus quer te usar nesta geração. Pega a som maior, querido. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: quem é amigo de Deus consiste em inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo consiste em inimigo de Deus. Talvez essa mensagem não é a mensagem que a geração gosta de ouvir. Talvez essa mensagem não é aquela mensagem que o povo gosta de ouvir. A nossa geração gosta de ouvir aquela mensagem: Deus vai te pegar atrás, vai te colocar na frente. Deus vai te pegar embaixo, vai te colocar em cima. Hoje você está na plateia, amanhã você vai estar no palco. Engraçado, eu não sei pregar esse tipo de mensagem. A mensagem que Deus traz ao meu coração hoje é: estar na presença dEle, independente de tudo. Brilhado debaixo da sua graça. Eu quero orar pela igreja aqui na frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, crê que Jesus pode te batizar. Quem precisa de um milagre, crê que Jesus pode te curar. Pastor, eu vim aqui ouvindo receber algo da parte de Deus. Venha, Deus pode te abençoar nesta noite. Hoje pode ser a noite do seu milagre, pode ser a noite da sua resposta, pode ser a noite da bênção de Deus sobre a sua vida. Tem um hino que ele tem uma mensagem muito interessante. Diz assim: só Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Pode orar. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Sou um povo escolhido seu, e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia vem, me chama. Todo dia vem as tentações, todo dia me chama. Todo dia as propostas vêm, todo dia me chama, todo dia o pecado vem. O que é que nós fazemos? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Sou um povo escolhido seu, e sou abençoado, aleluia, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia ele vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, todos os dias me chama. Todo dia o pecado vem. O que é que nós fazemos?
ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já ouvi na minha vida a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. O diabo não tem poder para me tirar da presença de Deus. Não deixe a carne e os desejos roubar o que Deus te deu. Mas escolha a vontade de Deus. Escolha o projeto de Deus. Escolha o plano de Deus. Escolha o que Deus tem para a sua vida. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. O céu está sendo derramado aqui nesta noite. A presença da gloriosa e da glória de Deus. Receba de dar esta noite. 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 Receba. Receba de Deus. Você que está aí atrás, deste lado. Receba de Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos a Tua presença. Oh Senhor, assim como Maria escolheu a melhor parte, que todos os dias nós devemos escolher a melhor parte, de estar na Tua presença, de estar aos Teus pés, de submeter a Tua vontade, de submeter o Teu querer, Senhor. Que nós venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça. Que nós venhamos morrer o nosso eu, mas que o Senhor viva todos os dias em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está no seu lado. Receba de Deus a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção.
assento. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Josué Ferreira. Verdadeiramente Deus falou conosco de uma maneira toda especial.